E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial de partículas. Hoje eu vou ensinar dois métodos para vocês. Eu vou ensinar um método de fazer spawnar partículas pelas frestas das texturas de um objeto 3D. Por exemplo, no caso aqui, essas frestas verdes. Nós vamos fazer sair partículas por essas frestas, mas somente por elas. E um outro método que eu vou ensinar para vocês é como spawnar objetos 3D em forma de partículas. No nosso caso, eu vou fazer spawnar pedras por este cano, e essas pedras são objetos 3D, que tem texturas de objetos 3D. E aí a gente vai conseguir controlar a escala, rotação, quantidade, gravidade dessas pedras. Então vamos começar. Essa cena é uma cena que não tem nada praticamente, eu só coloquei um pós-processamento e esse objeto 3D aqui dentro, beleza? Então inicialmente a gente vai criar um effects partícula. Vamos arrastá-la aqui para perto do nosso cubo, que é onde nós queremos que saiam as partículas. Ela não necessariamente precisa estar em cima do cubo, ok? Porque esse primeiro método não necessita que ela esteja no mesmo lugar onde ela vai sair. Mas é só para a gente ter um controle melhor aqui. Tá, inicialmente vamos fazer algumas modificações. No Start Lifetime, que é o quanto de vida que essa partícula tem, nós vamos colocar aqui entre random em duas constantes. Ela vai ter um random entre 0.4 e 0.5. Start Speed, que é a velocidade que essa partícula vai ter, nós vamos também colocar entre duas constantes, um randômico entre 0.7 e 1. Em size aqui, vamos colocar 0.1. Em rotação não vamos mexer. Ok. Aqui em Max Particles, vamos colocar 10.000. Galera, eu vou botar muito assim, exagerado, para vocês conseguirem enxergar melhor por onde que elas estão saindo, direitinho por onde que elas estão saindo. Mas eu não recomendo vocês colocarem 10.000 no jogo de vocês não, beleza? Porque fica bem pesado mesmo. Vou colocar 10.000 aqui. Ok. Vamos ligar aqui o Trails, que são as cordinhas por onde essas partículas vão sair. Elas ficam rosas assim porque nós não temos nenhum material adicionado, atrelado ao Trails. Aqui em Render, nessa linha de render, a gente consegue alterar esse material. Aqui eu já tenho uns materiais já pré-definidos que eu já criei aqui antes para poupar tempo. Ele nada mais são o que? Um material que eu criei, vem aqui no shader dele, em Particle Additive. Depois eu peguei um desses spritezinhos aqui, pode ser qualquer um, você pode achar na internet também, você pode fazer no Photoshop. E eu só atrelei ele aqui. E esse outro material que vai ser para o Trail é a mesma coisa, Particle Additive, coloquei o mesmo sprite e só coloquei uma cor esverdeada nele. Vamos lá. Vamos voltar lá ao nosso render e vamos atrelar os materiais. Em Texture eu vou atrelar ali no material da partícula. E para o material do Trail, eu vou atrelar esse material chamado Trail. Pronto, já deu uma modificada bacana ali no nossas partículas, né? Ok. Agora, em Trails, eu quero alterar o tamanho desse Trails. Eu vou colocar em 0.7. Para eles não ficarem tão grandes assim. Vamos lá. Agora que vai vir um segredo mesmo. Até agora foram partes básicas das partículas. Agora vem o segredo de fazer gerar pela textura. Aqui em Shape, nós temos várias opções. Temos cone, esfera, temos box. O cone ele está gerando aqui em cone. O box vai gerar em forma de box. E o que nós vamos selecionar aqui é o Mesh Render. No Mesh Render, a gente consegue selecionar um objeto que está na cena e fazer com que as partículas sejam geradas a partir desse objeto. O objeto que nós queremos aqui é este cubo. Eu vou só simplesmente pegar ele, arrastar e jogar aqui dentro do Mesh. Instantaneamente, quando eu jogar lá, vocês vão ver a diferença aí. Ela já está cheirando as partículas deste cubo. Só que aqui em Type está selecionado a opção Vertex. Nós vamos colocar na opção Triangle.
Você vai fazer gerar partículas pelos triângulos desse cubo. Como está aqui já, sendo feito. Beleza. Agora, como nós vamos fazer gerar só pelas partes que nós queremos das texturas? O segredo está aqui, em Texture. Você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode pegar a textura do seu material, do seu objeto ali, por exemplo, eu posso pegar a textura do meu cubo, que está aqui. Essa é a textura do meu cubo. Posso arrastar e jogar a textura do cubo lá. Ou eu posso fazer uma coisa que é muito mais eficiente, que é fazer uma máscara. O que é uma máscara? Nada mais é do que isso. É como se fosse um emissive map. No caso, eu estou até aproveitando o meu próprio emissive map. Que ele faz o seguinte: as partes pretas não faz nada e tudo acontece somente nas partes brancas. Então aqui, nesse caso, nas partes brancas vão ser spawnadas partículas e tudo que é preto vai ser ignorado. Então eu recomendo vocês a fazerem um emissive map ou aproveitar o que você já tenha feito para conseguir utilizar esse método de melhor maneira. Então vamos aqui em partículas, lá no nosso texture, vamos jogar o nosso emissive map lá. Pronto. Joguei. E agora vocês já conseguem ver aqui na tela de in-game que elas já estão saindo mais para a parte branca. Eu vou alterar aqui para green. Vocês vão ver que já vai dar uma diferença. E essa propriedade do Clip Channel é se vocês fossem jogar, por exemplo, uma textura. Se vocês fossem jogar essa textura lá, aí você selecionaria, por exemplo, qual cor que eu quero que saia essas partículas. Então eu selecionaria o verde e sairia partículas pelas partes, todas as partes verdes. Mas não é muito viável utilizar isso, porque, por exemplo, se você quer que saia partículas de certos pontos, mas se esses pontos não tenham a mesma cor, ia ser bem difícil você fazer eles saírem exatamente o que você quer. Então é bem melhor você fazer um emissive map. Mas era só para exemplificar para vocês o que vocês fariam. Aqui no Clip Threshold, vocês conseguem fazer um limiar. Ou seja, o quão duro vai ficar esse segmento dessas partículas. Se você colocar esse limiar no 1, não vai gerar partículas nenhuma. Eu gosto de colocar no 0.8, que ele já gera aí as partículas num certo ponto já bem melhor, de bem melhor visualização. Vocês já podem ver aí que já está bem saindo pelos pontos que eu quero, certinho. Já está bem bacana. Agora o que eu quero fazer é adicionar uma gravidade a essas partículas. Eu quero que, em vez de elas serem spawnadas assim para as direções para onde elas estão sendo spawnadas, eu quero que elas subam. Então é bem fácil. A gente vem aqui em Gravity, na primeira parte aqui da partícula, e se você colocar -1, já vai dar o efeito que você quer, que vai fazer as partículas subirem. Olha só. Mas eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma curva. Uma curva que vai iniciar com as partículas indo reto, depois elas vão subir e depois voltar para reto também. Então eu só preciso pegar este ponto e alterar aqui a posição da curva. Opa. Diminuir demais. Não, tá bom, tá ótimo. Beleza. Agora, para finalizar, eu vou só duplicar essa partícula, jogar ela mesma dentro da outra, da irmã dela. E agora nessa partícula aqui, eu quero colocar umas propriedades um pouquinho diferentes. A 0.5, ok. Em Gravity eu vou deixar especificamente, agora constante, em -0.5. Belezinha. Eu vou colocar aqui um Force over Lifetime, que adiciona uma força de acordo com o final dessa partícula. Eu vou adicionar uma curva em Y. Vou fazer essa curva subir. Prontinho. Ok. Agora, uma coisa que eu quero fazer é o Color
over lifetime dessa partícula, eu quero adicionar 3 cores a ela. A primeira cor, vou adicionar um verde mais claro. Mentira, eu quero adicionar um laranja. Bacana. Na segunda cor, já quero adicionar um verde mais clarinho mesmo. Na terceira cor, vou adicionar um laranja. Então, galera, como que esse Color Over Lifetime funciona? Ele é o seguinte: imagine que o lado esquerdo desse gradiente é o início da partícula e o lado direito é o final da partícula. Quando eu falo partícula, eu falo de cada pequena partícula, a vida dessa partícula. Eu lá em cima defini um random de vida dessa partícula. Eu defini que as partículas vão ter um random entre 0.4 e 0.5 de vida. Então vamos supor que a partícula iniciou com tem 0.4 de vida. Então, o início desse 0.4 vai ser essa cor. No meio desse tempo vai ser a cor verde. E no final dessa cor, ou seja, o 0.4, vai ser esta outra cor. E é assim que funciona o Color of Lifetime. Aqui na primeira partícula que a gente fez, vou também adicionar um Color of Lifetime. Vamos adicionar 3 cores também. E eu quero adicionar primeiro uma cor verde mais clarinha. Um verde bem mais clarinhozinho. Perfeito. Eu quero adicionar um verde bem mais claro. Verde meio amadeirado. E por último, eu quero adicionar um verde meio azul. Para combinar com da onde elas estão sendo spawnadas. Bacana. Fechou, galerinha. E nessa outra partícula aqui, nessa segunda, vamos chamar essa daqui de pai. Vamos chamar essa daqui de filha. Uma técnica para você conseguir visualizar as partículas que você está gerando é sempre colocar uma dentro da outra. Por exemplo, se essa partícula aqui estivesse fora, eu só conseguiria... Deixa eu dar stop nessa daqui. Stop nessa daqui também. Dá um play. Tá vendo que eu só consigo ver esta partícula? E quando eu clicar nessa, uma outra partícula para de ser spawnada, ela fica paralisada. Uma maneira de você ver as duas ao mesmo tempo é você jogar uma dentro da outra. Assim você consegue ver as duas funcionando ao mesmo tempo em conjunto. Essa é uma chave muito boa para quando você está fazendo as partículas e você vê os resultados combinados e não só uma por uma. Então, galera, essa é a nossa primeira parte do tutorial. Vocês conseguem ver aí que está sendo spawnado exatamente das frestas onde a gente queria. Aqui no in-game a gente consegue visualizar bem melhor. Elas estão sendo spawnadas simplesmente das frestas que a gente queria. Agora vamos para a segunda parte do nosso tutorial, que é fazer sair pedras por aquele cano. Vamos dar um stop nessas partículas aqui para não ficar gerando processamento. Vamos lá. Vamos criar uma outra partícula, Effect Particle System. Essa nós vamos precisar colocar exatamente na ponta onde a gente quer. Vamos colocá-la lá no cano, que é onde a gente quer. Trabalhinho de corno aqui, ajustar isso, mas ok. Pronto. Consegui. Nós queremos que ela saia em forma de cone por esse cano. Ela está saindo para cima, a gente simplesmente rotaciona aqui. Ela está menos 90, botamos 0, ela já vai vir para a direção do cano que a gente queria. Vamos lá. Agora aqui, vamos olhar em emissão não, em shape, e a gente consegue ver o tamanho por onde elas estão sendo geradas. Tá um efeito meio ruim, então vamos diminuir aqui esse cone. Quando você clica em shape, automaticamente já abre o shape dessa partícula, o shape de giramento dessa partícula. Vamos diminuir aqui a parte de início, encaixar ela certinho aqui que nós queremos, por frente. Afundá-la um pouquinho mais no cano. Bacana.
E vamos diminuir o ângulo final também, um pouco. Beleza. Agora vamos para a parte mais legal, que é adicionar o objeto 3D à nossa partícula. É bem fácil também. A gente vem aqui em Render. Tá vendo que está Billboard aqui? Nós clicamos. Temos essas várias opções. Se a gente colocar em Mesh, a gente consegue gerar objetos 3D. Aqui ele está gerando já o padrão da Unity, que é um cubo. Vocês conseguem ver que já deu um efeitozinho até legal, ficou até bacana. Nós vamos trocar esse cubo e vamos colocar uma pedra que eu já modelei. Deixa eu procurar a pedra aqui. Pedra. Essa é a pedra que eu modelei. É um objeto 3D normal. Um objeto que você tem que abrir o UV, tem que texturizar. Tá aqui a textura dela. Opa, me enganei. Tem que jogar a mesh dessa pedra e não só o objeto. Porque no objeto vem material, vem mesh. Você tem que jogar a mesh exatamente. Pronto. Ali agora nós já estamos gerando aí os nossos objetos 3D. Só que está bem grande, bem enorme. Antes da gente alterar o tamanho, vamos já alterar a cor deles. Como é um objeto 3D e esse objeto 3D tem um material, a gente tem que ir lá criar o nosso material e tem que jogar a nossa textura lá dentro desse material. Eu já joguei aqui um normal map e uma textura. O normal map eu joguei isso simplesmente para dar um efeitozinho legal, mas não tem necessidade, para não custar tanto processamento. Então só vou pegar esse material, arrastar aqui para material. Pronto. Tá lá o nosso material. Já estão gerando pedras aí. Agora vamos corrigir esses problemas de tamanho e alguns outros detalhes. Em tamanho, eu quero que spawnar um random entre 0.1 e 0.5 ou 0.2, 3. Pronto, 0.3, 0.25. Bacana, a gente já está gerando pedras aí. Agora, eu quero fazer com que essas pedras sejam afetadas pela gravidade, né? Porque são pedras, elas não estão na Lua. Então, aqui em gravidade, vamos adicionar 1 de gravidade. Ficou muito. Vou botar 0.7 de gravidade. Pronto, já tem um efeito bacana. Outro problema que nós estamos tendo aí é porque essas pedras estão caindo para fora do nosso plane. Queremos adicionar agora física a essas pedras. Antes de eu adicionar, eu vou deixar claro para vocês que as físicas nas partículas, elas puxam bastante processamento também. Esse método todo, esse segundo método todo puxa processamento, porque essas pedras, querendo ou não, elas são objetos 3D, que tem vértices, tem faces, tem material, tem textura. Então, você spawnar 1000 pedras, você vai pesar muito o seu processamento. Então, usem com sabedoria. Vamos lá colocar aqui em Collision. Vocês ativam o Collision. Vamos abrir ele aqui. E Collision, nós vamos alterar o type dele para o Word. Pronto, agora vocês já vão ver que elas estão sendo afetadas pelo colisor do plane, né? Mas elas estão parecendo aí que estão quicando numa borracha. Vamos melhorar isso. Aqui em Balses, vamos colocar em 0, fazendo com que elas não quiquem. Em Dampen, vamos colocar 0.5. 0.2. 0.1. 0.02. O 0.5 estava bacana. Porque elas estão caindo igual pedras. Mas vocês estão vendo que está um efeito bem amador ainda. Porque elas estão sendo spawnadas na mesma direção, do mesmo jeito. Estão parecendo batatas. E vamos modificar isso agora. Aqui em Start Rotation, isso modifica como elas vão iniciar, com qual rotação elas vão iniciar. Vamos colocar aqui um Random in Bit2 constantes. E vamos colocar menos 180 até mais 180.
fazendo com que elas sejam rotacionadas aí de acordo com o random. Vamos ativar aqui o 3D Start Rotation, que a gente agora consegue definir essa rotação tanto em X, Y e Z, aproveitando o melhor dos objetos 3D, que é as 3 dimensões. Então vamos colocar em todos, menos 180 e mais 180. Aqui menos 180. Beleza, colocamos em todos. E agora já está um efeito bem melhor. O único problema que a gente está vendo aqui essas bolinhas verdes dentro de cada partícula. Esse é o colisor de cada partícula. Estão vendo que eles estão bem menores que a pedra em si? Vamos aumentar aqui o tamanho dessa colisão, desse colisor delas. Vamos vir aqui em Reduce Scale e aumentar. Mais um pouquinho. Pronto. Agora elas estão do tamanho certinho das pedras, que vai dar uma física melhor. Agora uma outra coisa que eu quero adicionar a isso é fazer com que essas pedras, enquanto elas estejam no ar, elas tenham uma certa rotação. Elas rotacionem um pouco, não vão reto na mesma posição. Isso a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer com Rotation over Lifetime ou com Rotation by Speed. Com Rotation over Lifetime, a gente pega o tanto de vida dessas partículas e faz uma rotação, por exemplo, de 360 nesse tanto de vida que essa partícula tem. Então ela vai de 0 a 360 no tanto de vida. Aqui nós definimos quanto de vida? Nós definimos 5 de vida. Vamos baixar para 3 aqui. Beleza. Então se a gente vir aqui no Rotation over Lifetime, colocar 360, ela vai rotacionar 360 em 3 de vida. Só que o problema do Rotation over Lifetime é porque ele rotaciona enquanto essa partícula estiver viva. Só que quando a nossa pedra cai no chão, nós não queremos que ela continue rotacionando no chão, como se estivesse aplicando uma força nela constantemente enquanto ela está no chão. Nós queremos que ela rotacione enquanto ela está no ar, e ela, quando caia no chão, ela pare de rotacionar. Então vamos trocar de Rotation over Lifetime para Rotation by Speed, que vai rotacionar de acordo com a velocidade que aquela partícula tem. Então vamos colocar aqui 360. Opa, coloquei muito. E agora essas pedras vão cair de acordo com a velocidade que essas pedras têm. Vamos clicar aqui em Separate Axis para a gente conseguir rotacionar essas pedras nas 3 dimensões. E vamos fazer um random between constantes também. Vamos botar 180 até menos 180 também. Estão vendo que à medida que elas são spawnadas, elas caem. Enquanto elas estiverem movimentando um pouco, elas dão uma rotaçãozinha ainda, mas aí depois elas param de rotacionar. Esse é o efeito que Rotation by Speed ocasiona. Então, acho que é isso aí, galera. A gente já fez todos os nossos 2 métodos. Tá bem bacaninha nossas pedras aí. A gente pode dar um random a mais aqui nas escalas dela, para ficar melhor. De 5 para 21. Não ficar tanto assim. E aqui na nossa outra partícula, nesta filha, eu esqueci de adicionar um noise. É bom que eu explico para vocês o que o noise faz. O noise faz com que as partículas obedeçam a esse sprite gerado aqui randomicamente, fazendo com que elas tenham curvas, elas se comportem de maneira diferente, elas não fiquem retas. O noise é uma boa saída para quando você está achando suas partículas muito retas, vocês colocar curvas nela, aproveitar o melhor do Trails, que é a curva. Então aqui nesse Trails, nesse noise,
eu quero colocar o seguinte. Vou colocar 0.3 no strange, que é a força desse noise. Em frequency, eu quero também colocar 0.3, que é quantos desvios, quanto de curva que esse noise vai fazer. Em scroll speed, eu quero colocar 5. O scroll speed faz com que esse sprite que a Trails está seguindo fica se movimentando, fazendo com que uma Trails nunca é igual à outra. Uma é sempre diferente da outra. Pra gente dar esse efeito meio que de fogo neste cubo. Então é isso aí, galera. Agora eu vou deixar uma visualização de como ficou o final, pra vocês verem. Vamos dar um play aqui. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speaking.